Olá a todos, mais uma semana, mais uma viagem na nossa nave, sejam muito bem-vindos. Então, neste episódio muito especial, trago-vos uma pessoa que é licenciada em Psicologia Clínica e terapeuta transpessoal e que nos vem falar de emoções. Raquel Matos, estamos juntas! Deixa-me só dizer uma coisa, principalmente para quem está a ouvir em podcast o episódio desta semana, se ouvirem uma musiquinha de fundo, assim meio, não sei bem, mas isto parece quase como uma kizomba, não liguem assim, não deem muita importância, porque aqui ao lado da Legacy está a acontecer uma festa com música ao vivo, portanto temos a vida a acontecer mesmo aqui ao lado e é só para vocês saberem. Raquel, vamos falar de educação emocional, vamos falar de emoções, na tua perspectiva transpessoal. O que é que são as emoções? Porquê é que nós precisamos delas? Porquê é que elas são tão importantes na nossa vida? Sabes que eu estudo este tema já há muitos anos, é um tema que eu gosto muito. E as emoções, elas existem porque têm uma função, como tudo na natureza. Tudo existe porque tem uma função. Então, na sua palavra, na sua etimologia, emoção significa energia em movimento. Então, basicamente, tudo na nossa vida, tudo o que nós fazemos por causa das emoções. Tudo. Nós queremos... tudo o que nós queremos fazer, por exemplo, quero comprar uma casa, quero ir fazer uma viagem, quero fazer este projeto, quero uma relação, quero isto, quero aquilo. Tudo o que nós queremos é porque queremos sentir algo. Não é pela casa em si, não é pela viagem em si, mas sim pelo que aquela experiência nos vai despertar. Ok. Percebes? Ou seja, eu quero ir viajar porque quero me sentir livre, porque quero me sentir curiosa, porque quero uma casa porque me quero sentir segura, porque me quero sentir importante, sei lá. Isto agora, cada um. Então, as emoções, elas servem para nos movermos, para fazermos coisas. E também as emoções têm um valor muito evolutivo, por isso é que nós as temos, porque na natureza, na biologia, tudo o que existe é porque serve, não é? Porque o que deixa de servir desaparece. Então as emoções, elas têm um valor evolutivo enorme. E as emoções, elas estão sempre a dizer, como energia, como são energia, elas têm informação, então elas estão-nos sempre a dar informação sobre algo que é o nosso mundo interior, que podemos dizer é a nossa alma. Há quem defenda, e eu adoro esta ideia, que as emoções são a ligação entre o espírito, o eu superior, e o ego, ou seja, a alma, que faz a ligação, percebes? E são as emoções que nos definem também enquanto seres humanos, não é? O ser humano é ser humano porque tem emoções. Certo, sim, se bem que os animais também têm, também têm. É verdade. Mas sim, eu diria que tudo que tem alma tem emoção. Eu acho que é por aí, a conexão é da alma. Para mim as emoções são a linguagem da alma. E eu não gosto de falar em emoções negativas e emoções positivas. Eu gosto de falar em emoções dissonantes ou ressonantes. Ou seja, aquilo que nós chamamos emoções positivas são emoções ressonantes, significa que eu estou a ressoar com o meu eu superior, com a minha alma e com o meu eu superior, porque na verdade espírito, alma e ego são a mesma coisa de um só, mas em dimensões, diferentes, mas a expressão de todo o mesmo, não é? Então é quase como as nossas emoções dão-nos a ponte, estás a viver de acordo com o teu espírito ou não, estás alinhado com o espírito ou não. E as emoções dissonantes dão-nos informação que não estamos alinhados com o nosso eu superior, com o nosso interior. É muito interessante a forma como tu colocas. Eu acho que aí já é mesmo o quebrar do tabu das emoções, não é? Porque fomos educados a reprimir as dissonantes e não é? E a soltar e a viver só aquelas que são ressonantes, não é? E é importante essa mudança de perspectiva, porque acho que a educação emocional, nesta fase, se calhar, onde estamos enquanto humanidade, poderá ser o aceitar e o integrar cada vez mais as emoções dissonantes. Sim. Concordas? Eu concordo, até porque, como eu dizia, elas têm uma função. Vou dar um exemplo muito simples. Quando alguém chega em terapia a falar-me de limites, eu não sei pôr limites, eu tenho problemas com limites, eu já sei que aquela pessoa tem problemas com a zanga, aquela pessoa não está conectada com a sua zanga.
Porque a zanga, ela informa-nos sempre que os nossos limites, seja físicos, psicológicos ou emocionais, foram ultrapassados. Esse é o valor da zanga. E serve para me dar energia para eu me defender. Vai ativar recursos internos para eu me defender, para eu colocar limites. Então, se eu não estou ok com a zanga em mim, com a minha zanga, com a zanga, ponto, com esta energia, porque é energia, zanga é zanga, eu costumo dizer aos meus clientes, zanga é zanga, tristeza é tristeza. Uma situação, uma pessoa podem despertar, mas é sempre a mesma energia, percebes? Desde pequeninos, desde crianças. Uma criança zangada, as birras, a fase das birras, que é a criança a pôr os seus limites, não é? És feio, os meninos bonitos não se zangam, as meninas bonitas não se zangam. E logo aí começa a história de que não nos podemos zangar. Olha, eu tenho uma frase gravada na minha cabeça que era, eu não era muito chorona quando era miúda, mas lembro-me perfeito, se calhar foi por isso, porque sempre eu lembro-me de me dizerem isto, não chores, sabes? Não chores. Não chores, não é preciso chorar. E isto, por alguma razão, me ficou super gravado, sabes? E é uma coisa que eu tento mesmo evitar. E já me apanhei a dizer ao meu filho, algo no automático, ó filho, não chores, já passou. E esta frase do não chores ou do já passou é uma coisa que eu evito com o meu filho, exatamente para não pôr aquela tampa em cima de um processo que está ali a acontecer e que tem que acontecer. E que é natural acontecer. Portanto, esta coisa de reprimirmos as emoções, sinto que é o que, no fundo, depois na idade adulta, faz com que andemos aqui nestes ciclos viciosos. Completamente. Completamente. Não é? A ter que sacar as coisas que nos padrões, pusemos debaixo do tapete. Completamente. Eu também evito dizer ao meu filho, pelo contrário, o que eu tento é validar a emoção dele. Por duas razões. Pela educação das emoções. E dois, porque o que nos dá sentido de eu é a minha realidade interna, são as minhas emoções. Então, se eu lhe estou a dizer, pronto, já passou, não sintas isso, a mensagem que ele recebe é o que eu sinto não é válido. Então, há algo de errado comigo, na forma como eu estou a perceber o mundo. Isso cria uma desconexão gigante. Começa logo aí a desconexão. Raquel, então como é que nós podemos aprender a gerir, a integrar as nossas emoções? Então, gosto dessas duas palavras, não gosto da palavra controlar. E isto é importante porque isto muda o chip. Sim. Das pessoas. Ressignifica, não é? Sim, exato. Porque eu acho que em primeiro lugar é fazer as pazes, não é? Perceber, ok, elas existem, têm uma função, e eu tenho que aprender a lidar com elas. Acho que esse é o primeiro passo. E depois, as nossas emoções, elas têm informação, é energia, portanto contém informação. Elas estão sempre a contar uma história. Então, que normalmente tem a ver com o passado e com crenças que ficaram lá formadas. Então, a forma como eu trabalho as emoções em mim e com os outros, no meu trabalho, é primeiro passo. Algumas pessoas, o primeiro passo é ir para o corpo, porque as emoções acontecem no corpo e nós estamos tão mentais que estamos completamente desligados das emoções. Então o primeiro passo é logo esse, é o sentir. Depois começar a dar nome, que também é outro passo, porque ganhar literacia emocional, não é? E às vezes, eu não sei como é que me sinto-me esquisita. Ok, fala mais sobre isso. Que sinto uma pressão aqui. Ok, fala mais sobre isso. Não sei, sinto assim, parece que estou desiludida. Fala mais sobre isso. E vamos escavando e vamos dar, por exemplo, a uma tristeza. Ok, então fala-me dessa tristeza. Há quanto tempo é que essa tristeza está aí? Essa tristeza está aqui há muito tempo. Ok, então fala mais sobre isso. Qual é a história que essa tristeza conta? E daqui, de repente, já estamos numa história de... Falar a história de uma criança que foi vítima de bullying na escola, por exemplo. Ok? E já estamos a ir. E a partir daqui, usamos dois ingredientes que eu partilho nas minhas redes, eu acho que tu também já partilhaste, que é a verdade e o amor. Porque a partir daqui, quando tu percebes o lugar, vais lá, olhas nos olhos e eu reconheço a tua tristeza, eu reconheço como te sentes, eu vejo como te sentes insegura, eu vejo como te sentes envergonhada, eu vejo como te sentes rejeitada. Ou seja, no fundo,
é usar, entre aspas, o nosso adulto, para ir acolher a nossa criança interna. Pode ser a criança interna, pode ser o adolescente, pode ser o jovem, até pode ser o eu atual, mas normalmente vamos dar sempre ao passado, porque as emoções normalmente falam-nos do passado. E sim, é o acolher, é o reconhecer, eu acho que o reconhecer é muito importante, não é? Eu sinto, ou tu sentes, neste caso, se estivermos neste jogo mais interno, e acolher, sim, o colo. E nós podemos fazer esse processo de alguma forma sozinhos, ou seja, sem ajuda de um terapeuta? Podemos iniciar e fazer esse trabalho interno sozinhos? Claro que sim. Como eu estava a dizer, começa por conectar com o corpo, respira, como é que te sentes, o que é que sentes, porque o físico está-nos sempre também a dar informação do emocional e por aí dentro. Então, o que é que sentes no corpo? O corpo fala. O que é que sentes? E a partir daqui, sinto aqui isto, ok. E o que é que isso te faz sentir? E aos pouquinhos... E sabes que eu às vezes faço um exercício que é tocar assim no meu corpo e ir àqueles sítios onde eu sinto tensão ou onde eu sinto dor e massajar, fechar os olhos e perguntar mesmo o que é que esta dor quer de mim. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que esta dor tem para mim? Porque, na verdade, nós guardamos as emoções e as memórias emocionais no corpo. O nosso corpo, ao longo do caminho de vida, também se vai moldando de acordo com as nossas emoções, não é? As carapaças. Exato. Essa coisa da carapaça é brutal de nós partilharmos, que sinto que há muita gente que se vai identificar. Eu trabalhei nos últimos anos muito a minha postura, exatamente porque eu fazia isso, sabes? Sim. De esta postura assim, de inferioridade, de me encolher, de me proteger, de ficar aqui no backstage, de não aparecer. Então, só o trabalhar a postura corporal, sabes? De voltar colocar a minha coluna direita, ombros para trás, muda a tua atitude. Completamente. É incrível. É muito simples. Põe-te nesta postura, tipo postura fetal, e tenta rir-te. Ou põe-te nesta postura, braços abertos para a vida, e tenta ficar triste. Exato. E não joga. Não joga. É muito importante essa ligação, essa conexão do corpo com as emoções. E muitas vezes as pessoas não temos muito essa consciência, não é? Das nossas posturas, dos nossos tiques nervosos. Olha, outra coisa que eu fazia e que agora não faço era roer as unhas. Acho que agora arranjo as minhas unhas e gosto tanto de ver as minhas unhas assim bonitas. E antes eu tinha, para lidar com as minhas emoções de medo e de ansiedade, era automático. As pessoas que roem as unhas que estão aí a ouvir-nos vão se identificar. Acontecia uma coisa qualquer que me deixava destabilizada emocionalmente e lá estava eu. Certo. Sabes? E isto tudo foram pequenas conquistas que fui fazendo comigo, de olhar e, ok, vamos lá, não precisamos de mais desta muleta. Exato. Não é? Tipo, vamos respirar em vez de roer as unhas, por exemplo. Olha, assim, 3 dicas ou 3 estratégias que nos ajudam ou que nos ajudem a olhar, a regular as nossas emoções. Eu diria o parar, fazer disto mesmo uma rotina. Um hábito. Para e depois respira. Para as emoções é a respiração. Aquilo que regula as emoções é a respiração. Não é? Quando estamos ansiosos, a respiração fica acelerada. Quando estamos relaxados, a respiração está calma. Então procura respirar, idealmente pelo nariz, inspiração e expiração, e alongar. Isto tinha panos para mangas, só a respiração tem pano para mangas. E depois coloca a mão no peito e pergunta como é que eu me estou a sentir. Só isto já vai fazer toda a diferença. E dar nome. O dar nome é muito importante. Dar nome àquilo que estou a sentir. O que eu estou a sentir é isto. É isto. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque a partir daqui posso fazer outra pergunta. Porque as emoções dão-nos sempre informação sobre as nossas necessidades. Então podes fazer a pergunta do o que é que eu preciso agora? E assim estás a ser adulta e usar os teus recursos para
Para te servir. Para te servir, Para exatamente. te servir. E não ficares à espera que os outros adivinhem o que é que tu estás a sentir e o que é que precisas. Exatamente. E cobrar depois, não é? E cobrar Dos depois. Porque isso é o que as crianças fazem. Exato. Porque as crianças precisam de adultos atentos. Ok, tu precisas disto, mas com o tempo temos que educá-las. É isso, não é? Então, e nós adultos se nós não sabermos como nos sentimos, também não sabemos o que é que precisamos. Então... Sem dúvida. Olha, e para terminarmos, como é que nós podemos usar as emoções para co-criar? Então, voltando àquilo que eu estava a dizer no início, que tudo o que nós queremos é porque queremos sentir algo. Então, se tu queres algo, pensa no que é que tu queres sentir com esse algo e sente. Ahá! É muito fácil. Fecha os olhos, visualiza como é que te queres sentir. Imagina, quero... Porque em última instância nós queremos todos estar bem, felizes, relaxados, conectados. Isto é o quê? Significa que estamos alinhados. Então, em última instância o que nós queremos é estar alinhados. Ponto. Então faz isso e tudo o que é para ti virá. Se o que tu queres é uma casa porque te queres sentir segura, então trabalha a segurança aqui e agora. Porque se tu não sentes segurança aqui e agora, quando tiveres a casa tu não vais sentir. E é por isso que vais atingindo os teus objetivos e nunca és feliz, nem nunca estás satisfeito. Porque é aqui e agora. Então... E foi assim que eu, nos últimos anos, tenho criado coisas incríveis na minha vida. Foi porque eu decidi que ia ser feliz aqui agora, independente. Então, se o que eu quero é segurança, eu vou ser segura agora. Se o que eu quero é ser feliz por isto ou aquilo, eu vou ser feliz agora. Se o que eu quero... Agora, e têm acontecido coisas incríveis na minha vida que o meu ego pequenino nunca ia conseguir sonhar. Mas a minha alma sabe mais do que eu, então tudo bem. Linda! E praticas, não é? Praticar. Claro, não, praticar. sem não vale prática, a pena ler 100 livros de autoajuda e não fazer praticar. cursos e cursos e cursos, tu não pões a mão na massa todos os dias. Eu diria 24 horas, sou 24 horas, mas isto sou eu que sou um bocado obcecada. 24 sobre 24, acho que não conseguimos. mas não, sim. E fazerem deste lembrete de, ok, volta, é aqui agora, porque a nossa mente engana-nos, sabes? Um dos melhores momentos que eu tive na minha vida foi... vi-me com tudo o que eu tinha sonhado e não estava feliz. 2, perdi tudo o que tinha sonhado e não estava feliz. E nesse momento eu percebi que não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Então nesse momento eu decidi que ia ser feliz. E quando a minha mente começa com as historinhas, se eu tivesse aquilo, já não me engano. E eu volto. E sou feliz agora. É uma escolha constante. Tão bom! Raquel, que maravilha, que inspiração. Obrigada, trouxeste-nos coisas tão boas, tantas sementes boas. Eu adoro este tema faz-me vibrar. Eu estudo há anos e eu estou a fazer um curso sobre isto e ensinar o método de integração. Já me quero inscrever. Disseste que isto sai em junho, portanto vou tentar conciliar e aproveitar. Obrigada, obrigada minha querida, és linda. Eu. És linda, adoro-te, obrigada. E é assim, com esta energia super elevada desta nossa viagem com a Raquel, que terminamos mais um episódio da Nave. Para a semana voltamos com mais inspiração e mais sementinhas de despertar. Até já! E porque falámos em plantar boas sementes, hoje trago-vos aqui um kit de ervas aromáticas que vocês podem plantar em casa, ainda por cima orgânico. Então podem começar a plantar já boas sementes em vossa casa.